conversar agora sobre a distribuição exponencial de probabilidades. A distribuição exponencial é uma distribuição de probabilidade que de vez em quando aparece nas questões de prova. É importante que você saiba que se trata de uma distribuição contínua de probabilidades. O que diferencia uma distribuição contínua de probabilidade? Estamos falando de uma variável contínua, uma variável que pode assumir infinitos valores dentro de um determinado intervalo. Qual é a probabilidade de obter cada valor na nossa distribuição exponencial? Então, é zero. Numa distribuição contínua, a probabilidade específica de cada valor é zero. Nós calculamos probabilidades para intervalos e não para valores específicos. Numa função exponencial, numa distribuição exponencial, o que você tem que saber? Coisas mais importantes é você conhecer as principais fórmulas aqui que envolvem a distribuição exponencial. Aqui, pessoal, vamos gravar as fórmulas, porque o estudo tem que ser bem pragmático, tem que ser com o objetivo de acertar questões de prova. Nós vamos gravar as fórmulas e vamos ver como que isso aparece em prova, como que a gente utiliza essas fórmulas em prova, tá? Vamos lá, primeira coisa que você tem que saber é a função densidade de probabilidade. Numa distribuição exponencial, nós sempre vamos ter um parâmetro da distribuição, que é o tal do nosso lambda, tá? Essa letra grega que vocês estão vendo aqui, o lambda, é o parâmetro da distribuição exponencial. Cada distribuição exponencial vai ser dado para você o valor desse parâmetro. Às vezes o examinador vai dar diretamente o valor do parâmetro, às vezes ele vai te dar uma informação que te permite chegar naquele parâmetro, tá? Primeira coisa é essa. Você tem, então, um parâmetro lambda. A partir desse parâmetro, você consegue definir, então, para começar, a função densidade de probabilidade. O que é a função densidade de probabilidade? É a função que me dá a probabilidade específica, dá a densidade, não a probabilidade, dá a densidade de probabilidade específica para um determinado valor. Então, essa função densidade de probabilidade ela é desse tipo. Lambda vezes o número de Euler elevado a menos lambda x. Lambda vezes E elevado a menos lambda x. Essa é a função densidade de probabilidade. E ela só vale para x mais do que zero. Quando x é negativo, nós temos probabilidade igual a zero, tá? Então, probabilidade igual a zero quando nós temos x negativo, probabilidade diferente de zero para x positivo. Tudo baseado no fator lambda. Além disso, qual é o valor esperado numa distribuição exponencial? Esse é muito fácil de calcular. A fórmula do valor esperado é muito simples. Se eu tenho o parâmetro lambda, o valor esperado é simplesmente 1 sobre lambda. A variância é 1 sobre lambda ao quadrado. Essas duas são bem tranquilas e você volta e meia vai ter que utilizar, tá? Então, a média ou o valor esperado é 1 sobre o parâmetro e a variância é 1 sobre o parâmetro ao quadrado. Ah, professor, por que é assim? Pessoal, porque é. Nós temos que acertar questões de prova e você vai ver que com esse conhecimento aqui, você vai conseguir acertar questões de prova, que nós já vamos fazer agora na sequência, para você ver que não precisamos ficar elucubrando, entendendo a fundo o que é a distribuição exponencial. Eu particularmente acredito que seria perda de tempo a gente ficar fazendo isso. Vamos direto ao que interessa. Tem mais um ponto que você tem que saber. Essa formulazinha você tem que saber porque ela é muito cobrada em prova, que é a função de distribuição acumulada. Como é que é a função acumulada? 1 menos E elevado a menos lambda x, tá? 1 menos o número de Euler elevado a menos lambda x. Então, o que é a função acumulada? Lembrando, quando eu estou falando de função acumulada, eu estou falando a função acumulada para um determinado valor x significa qual é a probabilidade de eu obter um número que vá de 0 até o valor x, tá? Que ocupe esse espaço de 0 até x. Então, quando eu calculo a função densidade de probabilidade para o valor x, eu estou pensando na densidade de probabilidade exatamente ali no valor x. Quando eu calculo a função acumulada para o valor x, aí eu estou pensando na probabilidade que vai de 0 até x, do intervalo que vai de 0 até x. Nós vamos ver como que isso aqui é utilizado em prova agora, tá? Vem na tela comigo, vejam que vocês vão perceber que não vale a pena ficar com teoria demais em cima
da distribuição exponencial, porque o que interessa é acertar as questões de prova, e é isso que nós vamos fazer juntos agora. Olha a questão. Um estudo mostrou que a quantidade mensal Y de drogas ilícitas apreendidas em certo local segue uma distribuição exponencial. Opa, distribuição é exponencial, que a média da variável aleatória y é igual a 10 quilos. A média é 10 quilos. Vamos deixar anotado aqui, ó. A média, o valor esperado de y, é igual a 10. É o que está sendo dito. E y tem uma distribuição exponencial. Considerando que f de y igual à probabilidade de y ser menor ou igual a um determinado valor, ou seja, o que está sendo dito aqui é que f maiúsculo de y é a função acumulada. Pessoal, o que é a função acumulada? A função de distribuição de probabilidade acumulada. É justamente a função que me dá a probabilidade da variável ser menor ou igual a um determinado valor. Quando a gente viu aquele f maiúsculo no slide anterior, f de x maiúsculo, não era exatamente isso? A probabilidade da variável ser menor do que aquele valor x, né? Ir de 0 até aquele valor x. É a probabilidade acumulada daquele intervalo. Continuando, considerando que f de y igual à probabilidade de y ser menor ou igual a um determinado valor yzinho, represente a função de distribuição de y em que y é uma possível quantidade de interesse e que 0,37 seja o valor aproximado de e elevado a menos 1. Quando fala de distribuição exponencial, a questão acaba te fornecendo valores para e elevado a alguma coisa, porque você vai acabar precisando disso. Vamos julgar os itens. Primeiro item, a quantidade 10 quilos corresponde ao valor mais provável da distribuição de y, de modo que a probabilidade de y ser igual a 10 é maior ou igual a 0,50. Pessoal, aqui a gente já vai matar a questão com um conhecimento muito básico que você tem que ter. A distribuição exponencial, ela é contínua ou ela é discreta? Você já sabe que a exponencial é uma variável contínua. Se é uma variável contínua, qual que é a probabilidade de qualquer valor exato? É zero. A probabilidade de y ser igual a 10 é maior ou igual a 0,50? Com certeza não. A probabilidade de y ser igual a 10 é zero, tá? É sempre zero. É sempre igual a zero. Quando a gente fala de distribuição contínua, cada valor tem probabilidade igual a zero. O que tem probabilidade diferente de zero é um intervalo, não valor específico, tá? Guarda isso, você vai acertar questões, várias questões de prova, tá? A própria Banca CESP, eu me lembro que ela cobrou no TCE do Paraná uma questão desse estilo, que você matava a questão se você lembrasse, espera aí, isso aqui é uma distribuição contínua, a probabilidade de cada valor é zero, então era um item errado também. Vamos ver mais uma aqui. Próximo item, o desvio padrão da variável aleatória y é superior a 12 quilos. Vamos lá. O desvio padrão é superior a 12 quilos? Deixa eu deixar marcado que o primeiro item está errado, né? Como é que eu vou calcular o desvio padrão da variável y? Olha, para a variável y eu tenho o valor esperado, tenho a média que é 10. Como é que é o desvio padrão? O desvio padrão eu não sei, mas eu sei que a variância de y, ela é dada por 1 dividido por lambda ao quadrado. Quem que vai ser lambda? Você vai lembrar o seguinte, o valor esperado numa distribuição exponencial, ele é 1 sobre lambda. Esse valor esperado, a questão não me disse que é 10? Olha, então eu sei que 1 sobre lambda é igual a 10. Qual o valor de lambda? O valor de lambda vai ser 1 dividido por 10, vai ser 0,1. Então, o valor de lambda é igual a 0,1. Se o valor de lambda é igual a 0,1, eu posso calcular aqui a minha variância. A minha variância vai ser 1 dividido por 0,1 ao quadrado. Essa é a minha variância, 1 dividido por 0,1 ao quadrado. Qual vai ser o valor do meu desvio padrão? O meu desvio padrão, ele vai ser igual ao desvio padrão de y,
Ele não é a raiz da variância? É a raiz de 1 sobre 0,1 ao quadrado. Tira 1 da raiz, fica 1 mesmo. 0,1 ao quadrado, tira a raiz, fica 0,1. Quanto dá essa divisão? Dá 10. Essa divisão dá 10, pessoal. O desvio padrão é superior a 12? Não, não é superior a 12. Ele é igual a 10. O desvio padrão não é superior a 12. Mais um item errado, tá? Então percebam que basta saber essas formulazinhas básicas. Aqui, ó, eu só precisava saber a fórmula do valor esperado e a fórmula da variância. Questões sobre distribuições de probabilidade vão estar sempre muito centradas no entendimento dessas fórmulas. Qual é a fórmula da variância, qual é a fórmula do valor esperado, qual é a função de densidade de probabilidade, qual é a função de probabilidade acumulada. É esse tipo de coisa que vai ser cobrado de você. Eu vou dar uma limpada no quadro para a gente trabalhar o último item, tá? Vamos trabalhar o nosso último item aqui. Vem aqui na tela comigo. Percebam o seguinte, eu vou deixar anotado que o lambda é igual a 0,1. Nós já temos essa informação. Vou deixar aqui, ó, que o lambda é 0,1, porque nós já calculamos isso. Agora eu vou dar uma olhada no que o meu último item está falando. O último item ele está falando que a probabilidade de y ser maior ou igual a 10 é maior do que a probabilidade de y ser menor ou igual a 10. Como é que eu vou fazer para avaliar isso daqui? Eu posso calcular uma dessas probabilidades. Está vendo essa daqui, ó? Probabilidade de y ser menor ou igual a 10. Pessoal, isso aqui é a função acumulada para y igual a 10. Tá? O que é a função de probabilidade acumulada para y igual a 10? É justamente a probabilidade de y ser menor ou igual a 10. Tá? A função acumulada para 10 é isso, é a probabilidade do y estar de 10 para baixo. Tá? Ou seja, é a probabilidade do y ser menor ou igual a 10. Esse cálculo aqui eu consigo fazer, o cálculo da probabilidade de y ser menor ou igual a 10, esse eu consigo fazer fácil, né? Como é que eu faço esse cálculo? Vem aqui na tela, isso aqui não é a função acumulada? Vamos lembrar, a função acumulada ela é igual a 1 menos número de Euler elevado a menos lambda vezes, no caso aqui é y, né? A variável é y, então eu vou colocar lambda vezes y. Quanto dá isso daqui? Dá 1 menos e elevado a menos, quem que era o lambda? O lambda é 0,1. Vezes, que y que nós estamos usando? Estamos usando y igual a 10. Estamos calculando a probabilidade de y ser menor ou igual a 10. Portanto, a minha função acumulada para y igual a 10, ela vai ser 1 menos e elevado, 0,1 vezes 10, isso aqui é 1. Então, vai ficar e elevado a menos 1. Por isso que a questão me deu o valor de e elevado a menos 1. Repare que a questão diz que 0,37 é o valor de e elevado a menos 1. Isso aqui vai me dar 1 menos 0,37, que é 0,66. 0,66 não, 0,63, né? Vamos só arrumar isso daqui, 0,63. Tudo bem. Então, veja só, eu acabei de calcular que a probabilidade da variável y ser menor ou igual a 10 é de 0,63, ou seja, é de 63%. Eu tenho 63% de chance de y ser menor ou igual a 10. Qual vai ser a probabilidade do y ser maior do que 10? Ora, tem que dar 100% isso daí, né? Porque o y ele pode ser menor ou igual a 10 ou ele pode ser maior do que 10. Então, se a probabilidade dele ser menor ou igual a 10 é 63%, a probabilidade dele ser maior do que 10 é 37%. Então, vamos anotar aqui, vamos deixar bem aqui para fazer o julgamento do nosso item. Eu vou anotar o seguinte, olha, esse daqui eu calculei e eu vi que ele é de 63%, a probabilidade do y ser menor ou igual a 10. A probabilidade do y ser maior ou igual a 10, então, vai ser o restante, 37%. E aí, 37% é maior do que 63%? Claro que não. O item está errado, tá bom? Item errado. Essa aqui é uma questão bem interessante
para tentar deixar claro, né, que realmente o que você precisa saber sobre distribuição exponencial é o que eu deixei no nosso primeiro slide. Não tem que ficar viajando, tentando compreender um monte de coisa, não. Tem que saber usar as formulazinhas. Como é que eu uso a fórmula ali do valor esperado, da variância, como é que eu trabalho com a função acumulada de probabilidade da distribuição exponencial. Lembrar que a exponencial é uma distribuição contínua, então a probabilidade de cada valor isolado é zero. É isso que tem que ter na cabeça. Vamos ver mais uma questão da exponencial. Vem na tela comigo. Essa próxima questão aqui, também sobre a distribuição exponencial, agora uma questão da Cesgran-Hill, fala para a gente o seguinte: o comportamento de falhas de uma peça de certo equipamento obedece uma distribuição exponencial, tal que a probabilidade de x ser menor ou igual a b é igual a 1 menos e elevado a menos b dividido por μ. Repare que a questão ela deu para a gente aqui, ó, o que foi dado aqui para a gente, pessoal, é justamente a função acumulada. Como é que é a função acumulada? Você lembra? A forma genérica aqui. A função acumulada para uma distribuição exponencial da variável x com parâmetro lambda. Como é que era essa função acumulada? A gente acabou de ver que ela é igual a 1 menos e elevado a menos lambda x. A questão me deu foi isso? Deu exatamente isso, tá? A questão me deu exatamente isso. Eu tenho 1 menos e elevado, aí aqui tem 1 menos b dividido por μ. Repare que b é a própria variável x aqui, ó. Agora, por que está dividido pela média? Dividido pela média pelo seguinte, você lembra que a média, ou o E de x, o valor esperado na distribuição exponencial é 1 sobre lambda? Pois é, da mesma forma eu posso dizer que lambda é 1 sobre a média. Se eu substituir isso aqui aqui, ó, eu vou ficar com x dividido pela média, tá? Então, o que foi dado ali no enunciado foi basicamente a fórmula da distribuição acumulada, a fórmula da probabilidade acumulada da distribuição exponencial. Vamos dar uma lida, então, terminar de ler o enunciado e entender o que tem que ser feito nesse exercício. Vamos lá, a questão fala o seguinte: a falha ocorre em média a cada 4 anos. Para que a probabilidade para que ocorra um acidente antes de determinado momento, vamos entender aqui. Então, eu preciso calcular a probabilidade de ocorrência de um acidente antes de cada uma dessas situações. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos. Vamos trabalhar com isso daqui então. Como é que eu calculo a probabilidade de ter um acidente antes de 1 ano? Antes de 1 ano. Nesse caso, quando eu estou falando de 1 ano, eu estou falando de b igual a 1 ano. b igual a 1 ano. Qual é a probabilidade de que ocorra um acidente com prazo menor ou igual a 1 ano? Tá? Qual é a probabilidade de ter um acidente com prazo menor ou igual a 1 ano? Isso aqui é 1 menos e elevado a menos, vamos colocar aqui em cima, elevado, usando a própria fórmula que foi dada aqui, ó, menos b, quem que é b? B é o próprio valor aqui que eu estou trabalhando, 1 ano, né? Menos 1, dividido por quem? Dividido pela média. A questão falou para a gente que a média é 4 anos. Então, posso colocar aqui menos 1 quarto. A questão me deu o valor de e elevado a menos 1 quarto, deu 0,78. Isso aqui é 1 menos 0,78, dá 0,22, ou seja, 22%. A probabilidade de que ocorra um acidente antes de 1 ano é maior do que 25%? Não, é 22%, não é maior não. E 2 anos? 2 anos eu vou colocar agora b igual a 2. Como é que vai ficar na minha fórmula? Probabilidade de x ser menor ou igual a 2 é 1 menos e elevado a menos b, que no caso aqui é o meu 2, dividido pela média, que é 4. Quanto dá isso? Olha, 2 dividido por 4 é a mesma coisa que 1 meio, né? E e elevado a menos 1 meio é 0,61. Então, isso aqui dá 1 menos 0,61
Isso dá 0,39, ou seja, 39%. A probabilidade de que ocorra um acidente antes de 2 anos é de 39%, não é maior do que 41%. Vamos para a letra C, 3 anos. Probabilidade de x menor ou igual a 3, isso vai ser 1 menos E elevado a menos B, que é 3, dividido pela média, que é 4. Quanto dá isso, hein? Agora complicou um pouco. O que é E elevado a menos 3/4, tá? Isso aqui, pessoal, vou fazer aqui no cantinho, ó. E elevado a menos 3/4 é a mesma coisa que E elevado a menos 1/4 menos 2/4. É ou não é? Menos 1/4 menos 1/4 menos 2/4. Isso é elevado a menos 3/4. Eu posso separar assim. E posso separar dessa forma. Ó. Isso aqui é elevado a menos 1/4 vezes E elevado a menos 2/4. Tá? Eu tenho o valor de cada uma dessas coisas. E elevado a menos 1/4 é o 0,78. E elevado a menos 2/4 é o E elevado a menos 1/2, que é 0,61. Isso aqui vai me dar 1 menos. E elevado a menos 1/4 é 0,78, vezes E elevado a menos 1/2, que é 0,61. Quanto dá tudo isso aqui? A gente pode fazer a conta. Isso vai me dar 1 menos 0,78 vezes 0,61. Já fazendo a conta rápida para você, isso aqui vai dar 0,5242, ou seja, 52% aproximadamente. Aproximadamente 52%. Isso é menos do que 50%? Não, não é menos do que 50%. Podemos continuar fazendo a conta do mesmo jeito que a gente fez até aqui, tá? Repare que a gente está tendo que testar alternativa por alternativa mesmo. A gente vai jogando a função acumulada e a gente usa a função acumulada para verificar se a probabilidade de termos um valor de x menor ou igual àquele valor fornecido é ou não é o que o item está falando para a gente. Vou colocar agora, então, a probabilidade de x ser menor ou igual a 4. Por que menor ou igual a 4? Porque eu quero testar essa possibilidade aqui de 4 anos, tá? Como é que vai ficar essa probabilidade aqui para 4 anos? Isso aqui vai ficar 1 menos E elevado a menos 4 dividido por 4, não é isso? Menos 4, porque é o meu valor que eu estou testando, dividido por 4, que é a minha média. Isso é o que, pessoal? É 1 menos E elevado a menos 1. E o que é E elevado a menos 1? Aqui a gente tem que saber um pouquinho de matemática básica, né? Ó, E elevado a menos 1 é a mesma coisa que E elevado a menos 1/2 menos 1/2. Isso aqui é E elevado a menos 1/2 vezes E elevado a menos 1/2, tá? Que é 0,61 vezes 0,61. Então, isso aqui vai me dar 1 menos 0,61 vezes 0,61. Quanto dá isso? 1 menos. Se a gente fizer aqui o 0,61 vezes ele mesmo, 0,61 vezes 0,61, isso é 0,3721, menos 1 aqui, isso aqui, 0,3721. E aí você faz essa subtração, isso aqui vai dar 62,8 aproximadamente por cento. 62,8%. É menos do que 60? Não. Olha, o gabarito só pode ser a letra E. Vamos confirmar? Probabilidade de x ser menor ou igual a 5. Quanto é isso? É 1 menos E elevado a menos 5 dividido pela média. E elevado a menos 5/4. Quando eu faço essa conta aqui, ó, como é que eu vou chegar nesse E elevado a menos 5/4? Pensa comigo. Ora, E elevado a menos 5/4, isso aqui é E elevado a menos 5/4, isso é E elevado a menos 4/4 menos 1/4. 4/4 é 1, né? E elevado a menos 1 vezes E elevado a menos 1/4. O E elevado a menos 1 nós já aprendemos a calcular. É 0,61 vezes 0,61. 0,61
V0,61, isso dá 0,3721, vezes o e elevado a menos 1/4, que é o 0,78. Isso daqui vai dar para a gente 0,29 aproximadamente. Então, isso aqui vai me dar menos 0,29. Isso aqui dá aproximadamente 71%. 71% é mais do que 65%? É mais do que 65%. O gabarito da questão realmente estava na alternativa E. Então, veja, a questão não era trivial, não, né? Era muito trabalhosa, porque você tinha que testar alternativa por alternativa, tinha que estar bem aqui na matemática básica para trabalhar com esses expoentes, porque o examinador ele só te deu 2 valores aqui, e a partir desses 2 valores você precisava calcular todos os outros. Então, no início, o primeiro e o segundo ali eram fáceis, mas depois começava a ficar mais complicado, você tinha que saber utilizar todos esses valores. E aí a gente chegou então aqui na alternativa E, e com isso a gente fecha então o estudo sobre a distribuição exponencial de probabilidades. Bom, pessoal, vamos conversar agora sobre a distribuição Q². A distribuição Q² é uma distribuição que eventualmente aparece em prova também e que é uma distribuição relativamente fácil de você trabalhar, porque as questões de prova sobre a distribuição Q² são relativamente simples, tá? A gente tem que saber algumas poucas coisas e a gente acerta as questões sobre a distribuição Q². Lembrando que a distribuição Q² é mais uma distribuição contínua de probabilidades. E o que você sempre tem que lembrar quando a gente fala de distribuição contínua? Distribuição contínua de probabilidades. A probabilidade de cada valor específico é quanto? É 0. Cada valor específico tem probabilidade nula. Tudo bem? Vamos então trabalhar um pouquinho aqui quadrado. Vem na tela aqui comigo. Nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, algumas noções básicas. Quando é que aparece, da onde vem uma distribuição Q²? Pessoal, uma distribuição Q², ela surge da soma dos quadrados de várias distribuições normais padrão e independentes. Guarda esse termo aqui, ó. Então, pega o seguinte, como é que eu construo uma distribuição Q²? Eu construo uma distribuição Q² somando os quadrados de várias distribuições normais. Eu tenho aqui quantas distribuições normais? 1, 2, 3, aí vai, ó, N distribuições normais. Estou somando os quadrados delas. Essas distribuições normais, elas são padrão, ou seja, média 0, desvio padrão igual a 1. E elas são independentes entre si. Quando eu faço a soma desses quadrados, eu construo uma distribuição aqui, que será a minha distribuição Q², tá? E olha como é fácil calcular a média e a variância da minha distribuição Q². A média é simplesmente N. Como assim N? Ah, eu estou somando N distribuições normais aqui, então a média é N. Se eu tiver 5 distribuições normais padrão aqui, a média seria 5. E a variância? É o dobro. Se a média for 5, a variância é 10. Só isso, pessoal. Então, a distribuição Q² é um assunto que parece, nossa, um assunto complexo, não dá nem para você entender por que a gente tem que falar de soma de quadrados de distribuições normais. Mas, o que interessa é, vai cair lá na sua prova uma questão, e lá na questão da sua prova, você só vai precisar lembrar disso. Numa distribuição Q², primeiro, ela é formada pela soma dos quadrados de diversas distribuições normais padrão independentes entre si. A média é N, que é o número de distribuições normais que a gente está utilizando. O desvio padrão é 2N, o desvio padrão não, a variância é 2N. E uma última coisa, um elemento importante quando a gente fala da distribuição Q² é o cálculo do número de graus de liberdade. A gente diz que uma distribuição Q², ela tem o número de graus de liberdade dela é exatamente o número de distribuições que a gente está juntando. Ah, se eu juntei 5 distribuições normais padrão, então eu tenho 5 graus de liberdade. É como se você pensasse, cada distribuição é independente, então cada uma tem o seu movimento próprio, tem a sua distribuição própria,
Então eu tenho 5 graus de liberdade na minha distribuição, numa distribuição Q quadrado que eu formei utilizando 5 distribuições normais padrão. Se eu utilizar 3 distribuições normais padrão, eu vou ter 3 graus de liberdade. É isso que eu tenho que saber, tá? Esses graus de liberdade, o entendimento mais aprofundado, nesse momento nós vamos entender questões, vamos entender como que a distribuição Q quadrado pode ser cobrada de forma objetiva de você. Existe uma outra coisa mais avançada na estatística, que são os testes que utilizam a distribuição Q quadrado, testes de hipótese que utilizam a distribuição Q quadrado, testes de ajustamento, por exemplo, de independência, mas aí é outra história. Nesse momento a gente vai ver o básico da distribuição Q quadrado e como que esse básico é cobrado de você, tá? Sendo o caso, futuramente a gente vai falar sobre testes de hipótese de distribuição, utilizando a distribuição Q quadrado, tá? Vamos lá então, já vamos olhar uma questão aqui, ó. Só com isso que a gente viu, você já vai matar essa questão aqui. Você vai ver uma coisa que eu sempre falo para o pessoal, que assunto difícil tem cobrança fácil. E é por isso que eu nem fico perdendo muito tempo. Dá uma olhada nesse enunciado então. Uma amostra aleatória simples, y1, y2 até y25, foi retirada de uma distribuição normal com média nula e variância sigma ao quadrado desconhecida. Considerando que a probabilidade de x² menor ou igual a 13 é igual à probabilidade de x² maior do que 41, e isso tudo é igual a 0,025, em que x² representa uma distribuição Q quadrado com 25 graus de liberdade, julgue o item a seguir. Aí olha o item a ser julgado. A variância da distribuição x² com 25 graus de liberdade é superior a 40. A questão falou para mim que a minha distribuição é uma distribuição Q quadrado. Na hora que a questão falou para mim que a distribuição é uma distribuição Q quadrado, o que eu já pensei? Ah, é distribuição Q quadrado? Então a média dela é igual ao número de graus de liberdade. E a variância dela é igual ao dobro do número de graus de liberdade. Quantos graus de liberdade eu tenho? Ah, a questão está falando que eu tenho 25 graus de liberdade. N é igual a 25. Qual será a minha variância? Olha, é só isso que tem que fazer, professor? É só isso mesmo. A variância vai ser 2 vezes N. 2 vezes 25, isso aqui me dá 50. A minha variância é 50. Isso aqui é superior a 40? É. O item está certo. Acabou o exercício. É só isso que você tinha que saber. Era só lembrar que numa distribuição Q quadrado com N graus de liberdade, qual será o valor da variância? 2N. Qual é o valor esperado? N. Tá? Só isso. Então, lembre-se disso. Esses assuntos que são mais difíceis, muitas vezes são cobrados de forma muito introdutória nas questões de prova. E é por isso que vale a pena você gastar um tempo com eles. Vamos avançar. Temos mais uma questão aqui de distribuição Q quadrado. Fala para a gente o seguinte: sejam x, y, w e z variáveis aleatórias, todas com distribuição normal padrão, com x independente de y e y independente de z. Já w é independente das demais. Sobre algumas combinações dessas variáveis, julgue a afirmação. x² mais y² mais z² é Q quadrado com 3 graus de liberdade. Veja só, a gente quer saber se a variável que a gente constrói, somando o quadrado de x com o quadrado de y com o quadrado de z, nos dá uma Q quadrado com 3 graus de liberdade. A princípio você pode pensar que sim, afinal, x, y e z são distribuições normal padrão. Eu estou somando os quadrados delas. Isso aí me leva mesmo, né, a entender que eu estou indo para uma distribuição Q quadrado. E com 3 graus de liberdade mesmo, porque eu estou somando 3 distribuições. Então, a rigor, tudo está caminhando para eu marcar certo nesse item. É ou não é? Eu estou com 3 distribuições normais, 3 distribuições normais padrão, que eu estou elevando ao quadrado e estou somando. Tudo me leva a entender que eu estou diante de uma distribuição Q quadrado com 3 graus de liberdade. Só que tem um detalhe que você não pode esquecer.
para chegar numa distribuição Q², eu tenho que garantir que as distribuições que eu estou somando são independentes entre si. Lembra lá no início que eu falei para vocês? Como é que eu construo uma Q²? Eu somo os quadrados de distribuições normais padrão independentes entre si. Eu tenho certeza que x, y e z são independentes entre si? Vamos dar uma olhada. Aqui eu tenho uma primeira informação de que, olha, eu sei que x é independente de y. Eu sei que y é independente de z. Mas eu sei dizer se x e z são independentes entre si? Não sei. Não sei dizer. Eu sei que x é independente de y, que y é independente de z, mas eu não sei dizer se x é independente de z. Eu precisava ter essa informação para poder garantir que eu estou diante de uma distribuição Q² com 3 graus de liberdade. Tá? O único erro dessa questão foi esse, não ter garantido que as três são independentes entre si. Eu não tenho essa garantia, não posso afirmar que isso daqui é uma distribuição Q². Tá? O item está errado só por esse aspecto. Só por esse aspecto. Porque eu não tenho certeza que eu estou diante de uma distribuição Q². Tudo leva a crer que sim, mas eu preciso ter a garantia de que todas as variáveis são independentes entre si para poder afirmar o que a questão está falando. Tá bom? Vamos seguir então? Vem na tela aqui comigo. Mais uma questão aqui. Olha essa daqui. Considerando que z e w sejam variáveis aleatórias independentes que seguem distribuição normal padrão, julgue o item subsequente. Aí o item, a soma dos quadrados z² mais w² segue distribuição T de student. E aí? A gente ainda não estudou essa distribuição aqui, né? Não faz parte desse nosso bloco aqui o estudo dessa distribuição, mas dá para a gente julgar o item do mesmo jeito. Por que dá para a gente julgar? Porque, olha só, z e w são distribuições de que tipo? Normal padrão. Elas são independentes entre si? São independentes entre si. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando os quadrados dela. Ora, eu estou somando os quadrados de duas distribuições normais padrão independentes entre si. O que eu vou obter se eu fizer isso? Eu vou obter uma distribuição Q². Com quantos graus de liberdade? Com 2 graus de liberdade. Estou somando duas distribuições, 2 graus de liberdade. Então isso daqui é uma distribuição Q² com 2 graus de liberdade. Tem nada a ver com T de student. Você nem precisa saber o que ela é, porque você já sabe, não, isso aqui eu já estudei. Isso aqui é uma distribuição Q² com 2 graus de liberdade. O item está errado. Vou marcar aqui para vocês. O item está errado. Não é desse tipo aqui, não. É uma distribuição Q². Compreendido, pessoal? Eu espero que sim. Com isso, a gente fecha o nosso bloco sobre a distribuição Q². Fala, pessoal. Vamos conversar agora sobre o tal do Teorema de Chebyshev. Eu não sei se vocês já ouviram falar, eu tenho até dificuldade de pronunciar o nome dele. O Teorema de Chebyshev, ou Chebyshev, né? Tem gente que nem pronuncia aqui o T. É um teorema bem interessante, porque ele é um teorema aplicável a todo e qualquer tipo de distribuição de probabilidade, tá? Então ele é um teorema válido para diversos tipos de distribuição de probabilidade. E qual é a ideia desse teorema? A ideia do Teorema de Chebyshev é dizer para a gente o seguinte: dado um determinado intervalo numa distribuição, qual é o máximo de elementos da minha distribuição que pode estar fora desse intervalo? E, por consequência, qual que é o mínimo de elementos que pode estar dentro daquele intervalo? Vamos entender isso melhor com base em um exemplo. Dá uma olhada nisso daqui, ó. Imagina que eu construo, tá? Deixa eu só limpar essa minha tela aqui. Imagina que eu vou e construo um intervalo na minha distribuição. Eu pego a minha distribuição, uma distribuição que tem uma determinada média. Vamos pensar o seguinte. Eu vou trabalhar com um exemplo aqui. Eu tenho uma distribuição qualquer e ela tem média igual a 5. E ela tem
desvio padrão, vou usar a letra Mi, né, para média, para não ficar escrevendo demais aqui. Eu tenho uma distribuição que tem média igual a 5 e que tem desvio padrão igual a 2, tá? Média igual a 5, desvio padrão igual a 2. Essa é a distribuição que eu tenho. Ah, professor, é uma distribuição normal, é uma distribuição exponencial, é uma distribuição que quadrado? Não sei, eu não sei ainda. A única coisa que eu sei é que a média é 5 e que o desvio padrão é igual a 2. Aí eu vou e pergunto para você o seguinte, tudo bem, sabendo disso, dá uma olhada no intervalo que eu vou construir. Veja aqui na tela. Olha o intervalo que eu vou construir, o intervalo que vai de 1 até 9. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, está vendo esse intervalo de 1 até 9? Esse intervalo faz parte aqui da minha distribuição, que tem média 5 e desvio padrão igual a 2. Eu quero saber qual é o percentual máximo de elementos da minha distribuição que fica de fora desse intervalo, tá? Eu tenho um intervalo que vai de 1 até 9. Posso ter valores acima de 9, posso ter valores abaixo de 1. Eu quero saber justamente o seguinte, qual é o máximo possível de valores que pode estar para cima do 9 ou para baixo aqui do 1. Qual o máximo de valores que pode estar fora daquele intervalo. É isso que o teorema de Chebyshev me dá. Ele me dá o percentual máximo, independentemente do tipo de distribuição. Ele me diz qual é o percentual máximo de valores que estará de fora desse intervalo, tá? Perceba o seguinte, que intervalo é esse que vai de 1 até 9? Você percebe que esse 1 é basicamente a média menos 2 vezes o meu desvio padrão? E você percebe que esse 9 é a média mais 2 vezes o meu desvio padrão? É ou não é? Acho que dá para você perceber isso, né? Então vem aqui, ó, eu vou até escrever o seguinte, o meu intervalo ele pode ser reescrito assim, ele é 5 menos 2 vezes o meu desvio padrão, e 5 mais 2 vezes o meu desvio padrão. Esse é o intervalo que eu tenho, né? O intervalo de 1 até 9 é esse intervalo, 5 menos 2 vezes 2 e 5 mais 2 vezes 2. Por que eu reescrevi o intervalo dessa forma? Porque o teorema de Chebyshev vai dizer o seguinte, olha, então, na verdade, o que você está querendo é um intervalo que vai de menos 2 a mais 2 desvios padrões em relação à média, não é isso? O meu intervalo aqui, ele é centrado na média, o centro dele é justamente o 5 mesmo, e eu estou indo de menos 2 desvios padrões até mais 2. Portanto, eu quero saber qual é o percentual máximo de valores que estará de fora desse intervalo. Como é que eu faço isso? Vem aqui, o Chebyshev ele fala um negócio muito simples para a gente. Ele fala, ó, então, se você está construindo um intervalo que vai de menos 2 desvios padrões a mais 2 desvios padrões, então você vai dizer que K é igual a 2. K é o número de desvios padrões que estão sendo considerados. E sendo K igual a 2, o percentual máximo de valores fora desse intervalo é dado por essa fórmula aqui. Ou seja, o percentual máximo de valores fora do meu intervalo vai ser 1 dividido por K, que no caso é 2 ao quadrado. 1 dividido por 4 é 0,25, ou seja, 25%. 25%. Eu posso garantir, é isso que o Chebyshev me dá, eu posso garantir que fora desse intervalo aqui, eu tenho no máximo 25% dos valores da minha distribuição. Por consequência, se fora desse intervalo eu tenho no máximo 25%, dentro desse intervalo eu tenho pelo menos 75% dos valores da minha distribuição. Eu posso garantir que de 1 até 9, nessa faixa de 1 até 9, pelo menos 75% dos valores da minha distribuição estarão ali dentro, independentemente do tipo de distribuição. A gente sabe que se for uma distribuição normal, vai ser até mais. Numa distribuição normal, entre menos 2 e mais 2 desvios padrões, a gente aprendeu que tem 95% dos dados, não é? Entre menos 2 e mais 2 é 95% dos dados. Nesse caso, eu estou dizendo o seguinte, olha, tudo bem, se fosse uma distribuição normal, teria 95% dos dados naquele intervalo.
Como eu não sei qual distribuição que é, eu vou usar o teorema de Chebyshev para ter uma visão mais ampla. E o que o teorema de Chebyshev está me dizendo é, olha, independentemente de que distribuição for, se é uma exponencial, se é um aqui quadrado, se é seja lá o que for, pelo menos 75% dos dados estarão entre 1 e 9, estarão dentro do seu intervalo. Tá? Então guarde isso. O teorema de Chebyshev ele me diz o seguinte, se eu tenho um intervalo, média menos um determinado número de desvios padrões, média mais um determinado número de desvios padrões, se eu tenho um intervalo com essa cara, eu vou dizer que fora desse intervalo, eu tenho no máximo 1 dividido por k ao quadrado. Esse é o máximo, é o percentual máximo de valores fora do meu intervalo. E o mínimo que eu tenho dentro do intervalo é o que sobra, né? É o que sobra. Se eu tenho no máximo 25% fora, é porque no mínimo eu tenho 75% dentro deste meu intervalo. Vamos avançar? Dá uma olhada numa questão sobre o teorema de Chebyshev. Veja comigo então, vamos resolver juntos esse exercício. Ele fala que as realizações anuais XI dos salários anuais de uma firma com N empregados produziram as estatísticas aí que a gente está vendo. A primeira estatística aqui ó, é a média, né? E a segunda é o desvio padrão amostral. Seja P a proporção de empregados com salários fora do intervalo que vai de 12.500 a 16.100. Assinale a opção correta. Veja só, P é a proporção de empregados com salários fora do intervalo. Que intervalo é esse? Olha, eu tenho um intervalo que vai de 12.500 até 16.100. Como eu sei que na minha distribuição a média é 14.300 e o desvio padrão é 1.200, eu acho que você consegue observar o seguinte, o que é esse 12.500? O 12.500 parte dessa média aqui, ó. O 12.500, ele é igual à minha média, 14.300, menos quanto? Menos quanto, hein? Para chegar em 12.500, quanto que eu tenho que subtrair? Eu tenho que subtrair aqui 1.800, é ou não é? Eu tenho que subtrair 1.800 para chegar no 12.500. Só que 1.800 é o quê? Isso aqui não é uma vez e meia o 1.200, que é o meu desvio padrão? Olha o desvio padrão aqui, ó. É uma vez e meia o meu desvio padrão. Então, eu posso dizer que eu tenho aqui, ó, no lugar de 12.500, eu tenho 14.300 menos uma vez e meia o meu desvio padrão de 1.200, tá? Tem uma forma fácil, aqui eu fui fazendo de uma maneira meio intuitiva para chegar no valor 1,5. Tem uma forma fácil de você chegar nesse valor 1,5, que é basicamente você utilizar aquela informação que a gente já viu lá atrás, no estudo da distribuição normal, sobre a transformação Z. Você lembra como que a gente fazia a transformação Z? Vem aqui na tela. A transformação Z, ela era assim, ó, x menos a média dividido pelo desvio padrão. Você pode usar ela aqui? Pode. Você vai dizer o seguinte, Z vai ser quanto? Vamos trabalhar o 16.100 agora. 16.100 menos, qual a minha média? 14.300. Dividido por quem? Pelo meu desvio padrão, que é 1.200. Quanto dá isso daqui? 16.100 menos 14.300 é 1.800. 1.800 dividido por 1.200. Aí você corta dois zeros com dois zeros. Divide em cima por 3, me dá 6. Embaixo por 3, me dá 4. E aí eu fico com 6 dividido por 4, que é 1,5. É 3 dividido por 2, que é 1,5. Tá? Então, de novo, eu chego no valor 1,5. E aí eu posso usar esse valor 1,5 bem aqui. Então, repare que você pode usar justamente essa transformação Z para encontrar aqui o número de desvios padrões que você tem que trabalhar. 16.100. Na verdade, no lugar de escrever 16.100, eu vou escrever de novo a média, que é o 14.300, mais uma vez e meia o meu desvio padrão, que é de 1.200. Uma vez e meia
o 1.200, que é o meu desvio padrão. Legal. Então, eu tenho um intervalo que vai de média menos 1 vezes e meio o desvio padrão, até média mais 1 vezes e meio o desvio padrão. Quem que é esse valor 1,5? Isso aqui é o meu K. K é igual a 1,5. Né? K é igual a 1,5. Ora, o que o Chebyshev me fala, pessoal? Quando eu tenho um intervalo como esse, que vai de média menos 1 vezes e meia o desvio padrão até média mais 1 vezes e meia o desvio padrão, o Chebyshev me fala que o percentual máximo que está fora desse intervalo é o quê? 1 dividido por K ao quadrado. É ou não é? Então vamos colocar aqui. O Chebyshev me fala que o percentual máximo que está fora é 1 sobre K ao quadrado. Ou seja, é 1 dividido por 1,5 ao quadrado. 1,5 ao quadrado, 15 ao quadrado é 225. 1,5 ao quadrado é 2,25. 2,25. Então, eu tenho 1 dividido por 2,25. Esse aqui é o percentual máximo de valores fora do intervalo. Não é isso que está sendo pedido? Percentual máximo fora do intervalo? Eu posso dizer que, no máximo, esse percentual é de 1 dividido por 2,25. Está aqui na letra D de dado. Era esse o cálculo a ser feito. O percentual máximo fora do meu intervalo é 1 dividido por 2,25. Nem precisa terminar o cálculo, porque o enunciado já deu as opções de resposta com essa cara. Tudo bem? Então, com isso, a gente fecha a distribuição, a gente fecha o teorema de Chebyshev. Bom, pessoal, vamos resolver algumas questões da VUNESP sobre lógica de proposições. A VUNESP, que é uma banca muito tradicional, tem um estilo de cobrança muito consistente ao longo do tempo. E eu separei algumas questões de 2019 aqui para a gente resolver. Dá uma olhada na tela comigo. A primeira questão fala o seguinte: uma negação lógica, eu quero negação da minha afirmação. Se a noite vira, então o animal da noite volta para a toca. Pessoal, negação de uma proposição condicional. Se, então, como é que eu nego uma condicional? Regrinha do mané, mantenho a primeira e nego a segunda. Vou tirar o se aqui, mantenho a primeira, a noite vira dia e nego a segunda. Então, vou colocar e como é que eu nego a segunda? O animal da noite volta para a toca? Não, eu vou dizer que ele não volta para a toca. Não volta para a toca. A noite vira dia e o animal da noite não volta para a toca. Onde que eu tenho isso? Tenho aqui na letra E. A noite vira dia, mantive a primeira parte e o animal não volta para a toca. Está aqui o gabarito da questão. Então, regrinha do mané, você mata questão de condicional, né? Negação de condicional, P implica que, como é que você nega? P e não que. Mantém a primeira e nega a segunda. Vamos ver mais uma, olha na tela comigo. A questão fala pra gente que uma afirmação logicamente equivalente à afirmação. Se planto no tempo certo, então a colheita é melhor, é. Repare que agora eu tenho uma condicional novamente, eu estou diante de uma condicional, se então, mas o que eu quero agora é uma proposição equivalente. Quando eu tenho uma condicional P implica que, quem que equivale a ela? A contrapositiva não que implica não P, e também a proposição não P ou que. Não é isso? Eu tenho essas possibilidades. Uma primeira possibilidade de resposta, então, seria essa daqui, onde eu inverto as duas proposições e nego as duas. A colheita é melhor, vai para o início. Vai ficar assim, ó. Se a colheita não é melhor, porque eu tenho que negar a primeira parte, eu tenho que negar, e aí isso daqui que está no início, planto no tempo certo, vai para o final, só que vai negando. Vai, não planto no tempo certo. Não planto no tempo certo. Eu tenho essa opção de resposta? Se a colheita não é melhor, eu tenho isso? Não tenho, pessoal, não tenho essa possibilidade de resposta. Isso aqui seria um gabarito, só que eu não tenho isso daqui não. A outra opção de resposta é isso aqui. Não P ou que. Nego a primeira, deixo um ou e mantenho a segunda. Vamos fazer em cima da própria proposição? Eu vou negar a primeira, então vamos tirar o se daqui, eu vou negar a primeira. Em vez de planto no tempo certo, eu vou dizer que eu não planto no tempo certo. E aí, no lugar desse, então, eu vou colocar o ou.
Tá vendo? É igual tá aqui, ó. Ou não P ou Q. A segunda parte eu mantenho. A colheita é melhor. Não planto no tempo certo ou a colheita é melhor. Eu tenho isso, pessoal, eu tenho isso na letra B. Não planto no tempo certo ou a colheita é melhor. Ah, professor, mas está na ordem trocada. Faz alguma diferença? Não faz diferença nenhuma, tá? Se a gente trocou a ordem aqui, não faz absolutamente nenhuma diferença. Então, o gabarito é sim a alternativa B de bola. Vamos avançar. Vem na tela aqui comigo, vamos ver mais uma questão. Lembrando que só faz diferença a troca de ordem na condicional, nas demais não. Uma afirmação logicamente equivalente à afirmação não quero comer agora ou vou tomar banho é: eu quero uma proposição equivalente. Pessoal, falou em proposição equivalente, você já tem que lembrar das equivalências da condicional. P implica que, equivale a não que, implica não P, e equivale a não P ou que. Aí você olha o que foi fornecido para você nesse exercício. Você vê que a proposição fornecida é um ou seja, foi dado isso daqui. Eu vou forçar a primeira parte a ser não P e vou chamar a segunda parte de que. Então eu vou vir aqui e vou dizer, olha, isso aqui, ó, não quero comer agora, eu vou chamar isso aqui de não P. Isso daqui, ó, eu vou chamar de que. Por que eu vou fazer isso? Porque eu sei escrever as equivalências. Vamos escrever essa equivalência aqui, por exemplo. P implica que. Como é que fica esta equivalência aqui? Quem que será a proposição P? Olha, não P é não quero comer agora. Então P vai ser quero comer agora. Quero comer agora. Implica vou tomar banho, né? Vou tomar banho. Então, a proposição P implica que está resumida aqui. Se quero comer agora, então vou tomar banho. Tenho essa opção de resposta? Está bem aqui, ó. Se quero comer agora, isso aqui é P, então vou tomar banho, proposição Q. Tenho P implica que aqui, o gabarito da questão. A questão falou em proposições equivalentes, ela vai te dar uma dessas três e vai pedir para você arranjar uma das outras nas opções de resposta. Nesse caso, eu percebi que foi fornecida essa, porque foi fornecido um ou. E aí eu procurei essa, se eu não encontrasse, eu ia procurar essa daqui, tá? Vamos avançar. Mais uma questão aqui pra gente. Olha esse exercício. A afirmação que corresponde, agora eu quero a negação de todos os amigos foram embora e não sobrou o que comer. Pessoal, como é que eu nego um E? Como é que eu nego um E? Eu nego a primeira parte, nego a segunda, troco o E pelo OU. Lembra disso? Vamos negar a primeira parte, negar a segunda, trocar o E pelo OU. A primeira parte é um pouquinho mais complicada. A primeira parte fala que todos os amigos foram embora. Eu quero negar isso. Todos os amigos foram embora. Eu tenho que dizer que nenhum amigo foi embora? Não é assim. Eu nego todos os amigos foram embora, dizendo que algum amigo não foi embora. Pelo menos um amigo não foi embora. Eu tenho alguma opção que começa dessa forma? Vem nas opções de resposta. Olha, eu vou dizer que pelo menos um amigo não foi embora. Eu tenho alguma outra opção de resposta que começa assim? Repare que não, ó. Se todos os amigos, aqui já está com uma condicional, não vou trabalhar com isso. A próxima, todos os inimigos foram embora, nada a ver. A próxima, alguns amigos foram embora. Não, peraí, se eu quero negar que todos os amigos foram embora, eu tenho que dizer que algum amigo não foi embora. Pelo menos um não foi embora. Eu preciso dizer que nenhum foi embora? Não, isso aqui também não. Na verdade, só com a primeira parte eu já matei a questão. Eu já sei que é a letra C. Eu poderia ter matado a questão também, direto, só com isso daqui, ó. Só com a percepção de que aqui eu tenho conectivo OU e em nenhuma das outras eu tenho. Aqui eu tenho uma condicional, aqui eu tenho um E, aqui eu tenho um E, aqui eu tenho um E. Se você lembrasse que para negar uma conjunção você precisa de uma disjunção, para negar um E você precisa de um OU, você matava a questão. Tem E aqui no meu enunciado? Se tem E aqui, eu tenho que buscar um OU nas opções de resposta para negar, e o OU está bem aqui. Repare que eu neguei a primeira parte, pelo menos um amigo não foi embora, troquei o E pelo OU, e na segunda parte, não sobrou o que comer, eu nego dizendo que sobrou o que comer. Neguei a primeira, neguei a segunda, troquei o E pelo OU. Vamos ver mais uma. Olha comigo esse exercício aqui.
a questão fala para a gente que considere a afirmação: se Ana e Maria foram classificadas para a segunda fase do concurso, então elas têm chance de aprovação. Assinale a alternativa que contém uma negação. Eu estou buscando agora a negação da minha proposição. Como é que eu vou negar a minha proposição? Que proposição que eu tenho? Condicional. Se, então. Pessoal, como é que a gente nega condicional? Mantemos a primeira parte. Ana e Maria foram classificadas para a segunda fase do concurso. Mantenho isso. Tiro o se e tiro o então, porque eu vou deixar um e, né? Mantenho a primeira parte e nego a segunda. Como é que eu nego a segunda? Elas têm chance de aprovação. Eu vou dizer que elas não têm chance de aprovação. Mantive a primeira parte e neguei a segunda. Ana e Maria foram classificadas e elas não têm chance de aprovação. Que opção de resposta que vai nessa linha? Olha, a letra A é uma condicional, não me interessa. A letra B é uma condicional. A letra D é uma condicional. A letra C fala: Ana ou Maria não tem chance. Repare que isso aqui vai totalmente fora, né? E não foram classificadas para a segunda fase. Não, elas foram classificadas. Elas foram classificadas, a letra C não serve. O gabarito só pode ser a letra E. Vamos verificar. Ana e Maria foram classificadas para a segunda fase do concurso? Beleza, mantive a primeira parte. Mas elas não têm chance de aprovação? Neguei a segunda parte. Repare que aqui eu tenho um mas. O mas dá na mesma de usar o e? Lembre-se que sim. Lembre-se que o mas, né? Lembre-se que o mas, ele é uma forma alternativa da nossa conjunção, conectivo de conjunção, tá? Eu falar para você estudo e trabalho, ou falar estudo mas trabalho, é a mesma coisa do ponto de vista da lógica de proposições. Vamos avançar então? Mais uma questão aqui para a gente. Dá uma olhada nessa daqui. Ela fala para a gente, então, que o irmão de Mário é administrador judiciário, mas o primo dele não. O que nós podemos deduzir? Esse aqui é o tipo de exercício que a VUNESP gosta muito de cobrar, tá? E que exige basicamente uma visão sua, que é o seguinte: peraí, o irmão de Mário é administrador. Se o irmão de Mário é administrador, eu posso garantir o seguinte: qualquer pessoa que não seja administrador não pode ser irmão do Mário, né? Se eu sei que o irmão dele é administrador, aí eu descubro que tem um fulano ali que é economista, aquele fulano não pode ser o irmão, porque o irmão não é economista, o irmão é administrador. Por outro lado, eu posso dizer que qualquer pessoa que seja administradora é irmão do Mário? Se eu olho para uma pessoa ali e descubro que aquela pessoa é administradora, eu posso dizer que aquela pessoa é irmã do Mário? Não, porque pode ter outras pessoas além do irmão do Mário que são administradores. É esse raciocínio que você tem que ter. Da mesma forma, a gente tem aqui a informação de que o primo dele não é, ou seja, o primo do Mário não é administrador. Se eu sei que o primo dele não é administrador, eu posso garantir o seguinte: se uma determinada pessoa é administradora, tem como ela ser primo do Mário? Não, porque o primo do Mário não é administrador. Então, se eu sei que alguém não é administrador, se eu sei que alguém é administrador, eu tenho certeza que aquela pessoa não pode ser prima do Mário, porque o primo do Mário não é administrador. Por outro lado, se eu descubro que tem um fulano ali que é economista, ou seja, não é administrador, eu posso garantir que esse fulano é primo do Mário? Não, porque além do primo do Mário, pode ter outras pessoas que também não são administradoras, né? Essa é a análise a ser feita. Vamos então julgar item a item. Letra A. Henrique é administrador, portanto não é primo do Mário. Espera aí, os primos do Mário não são administradores. O Henrique, ele é administrador. Se o Henrique é administrador, com certeza ele não pode ser primo do Mário, porque os primos do Mário não são administradores. O gabarito já estava aqui na letra A. Vamos julgar as outras opções. Letra B. Se Sérgio é administrador, então ele é irmão de Mário? Olha, eu sei que o irmão do Mário é administrador. O irmão do Mário é administrador, mas ele não é o único administrador do mundo. O Sérgio pode ser administrador e mesmo assim não ser irmão do Mário. Então a letra B não é gabarito, não. A letra C. Mário não é irmão de Cláudio e, portanto, Cláudio não é administrador. Olha só, o fato do Mário não ser irmão do Cláudio não garante que o Cláudio não é administrador. Por quê? Porque outras pessoas, além do irmão do Mário, podem ser administradoras.
Pode ser que o Cláudio seja uma outra pessoa, que não é irmão do Mário, que não tem nada a ver com o Mário, mas que mesmo assim é administrador. Então o fato do Cláudio e o Mário não serem irmãos não garante nada sobre o Cláudio. Ele pode ser ou não ser administrador. Continuando então, letra C não serve, letra D. Se Ronaldo não é primo de Mário, então ele não é administrador. Olha só, a gente sabe que os primos do Mário, o primo do Mário não é administrador. Agora, se o Ronaldo nem é primo do Mário, eu não posso falar nada. Se o Ronaldo fosse primo do Mário, eu saberia. Então o Ronaldo não pode ser administrador. Mas se o Ronaldo não é primo do Mário, não sei falar nada sobre o Ronaldo. Ele pode ser ou não administrador, ele não tem nada a ver com o Mário. Letra E. Se Gilmar não é administrador, então ele é primo do Mário. Veja só, de fato, o primo do Mário não é administrador, mas isso não garante que qualquer pessoa do mundo que não seja administradora é prima do Mário, tá? O Gilmar pode ser uma pessoa que, assim como o primo do Mário, não é administrador, mas ele não tem nada a ver com o Mário, ele não é primo, ele nem conhece o Mário, tá? Então a letra E não é gabarito, e aí a gente fecha então essa questão. Com isso a gente fecha esse nosso bloco aqui de questões recentes aqui da VUNESP sobre proposições. Bom, pessoal, vamos resolver agora algumas questões da VUNESP sobre argumentos, sobre lógica de argumentação. Dá uma olhada na primeira questão que eu separei aqui pra gente. A questão, ela fala o seguinte: você tem aqui, ó, considere a afirmação e o seu respectivo valor lógico. Ana é advogada ou Clarice é cantora, isso é verdadeiro. Beatriz é bancária e Elaine é estilista, é falso. Ana é advogada ou Débora é dentista, falso. Ana é advogada ou Elaine é estilista, verdadeiro. A partir dessas informações é correto concluir o quê? Pessoal, a gente começa então, nós temos que analisar essas proposições com base nos valores lógicos que foram dados aqui, e a gente começa por onde? Você tem que pensar comigo o seguinte, olha, eu sei que eu vou olhar uma a uma aqui para a gente formar um raciocínio, mas eu quero que na hora da prova você vá direto onde interessa, tá? Ana é advogada ou Clarice é cantora. Isso aqui é um ou, é uma disjunção que é verdadeira. Aí você vai pensar, peraí, para uma disjunção ser verdadeira tem várias possibilidades. Isso pode ser verdade, isso aqui pode ser falso. Isso pode ser verdade, isso aqui pode ser falso. Os dois podem ser verdade. Então não dá para concluir muita coisa. A segunda frase ela é falsa, só que a segunda frase é um e. Para um e ser falso, tem várias possibilidades? Tem. Isso pode ser verdadeiro, isso aqui falso. Isso aqui pode ser verdadeiro, isso aqui falso. Ou ambas podem ser falsas. Não dá para concluir muita coisa. A terceira frase é falsa, só que ela é um ou. Só tem um jeito do ou ser falso. Se isso for falso e isso aqui for falso. Olha por onde eu vou começar. Eu vou começar pela terceira frase, porque nela eu vejo que só tem um jeito de deixar falso. Isso aqui tem que ser falso, isso aqui também. A quarta frase não me permitiria também chegar à conclusão, porque eu tenho um ou que é verdadeiro. Para um ou ser verdadeiro, a primeira pode ser verdadeira, a segunda falsa, a segunda verdadeira, a primeira falsa, as duas verdadeiras, não daria para concluir muita coisa. Eu vou começar da terceira frase. Vamos lá? Vem na tela comigo então. Na terceira frase, eu já começo vendo, ó, isso aqui tem que ser falso, e isso aqui tem que ser falso, porque só assim que a frase vai ficar falsa como o examinador me deu. Tudo bem, sabendo disso, eu já sei aqui que Ana é advogada, é falso, acabei de ver isso ali em cima. Se isso é falso, Elaine é estilista, tem que ser verdadeiro, pessoal, porque senão essa frase não ficaria verdadeira. Se Elaine é estilista fosse falso também, a quarta frase seria falsa. Então, Elaine é estilista é verdadeiro. Posso vir aqui na segunda frase? Elaine é estilista, eu já sei que é verdade. Se isso é verdade, para que essa frase seja falsa, Beatriz é bancária tem que ser mentira, porque se for verdade, a frase fica verdadeira. Beatriz é bancária tem que ser mentira. Na primeira frase, Ana é advogada, eu já sei que é falso. Se isso daqui é falso, para que essa frase seja verdadeira, Clarice é cantora tem que ser verdade, né? Porque senão, se fosse falso ou falso, ficaria falso. Beleza, com isso tudo que a gente marcou, olha as opções de resposta, eu acho que você percebe que Beatriz não é bancária, está correto, né? Porque nós vimos que Beatriz é bancária é falso. Se isso é falso é porque, na verdade, a Beatriz não é bancária. Elaine não é estilista, a gente viu que Elaine é estilista. Clarice
não é cantora, nós vimos que a Clarice é cantora. Ana é advogado, nós vimos que isso aqui é mentira. Débora é dentista, nós vimos que isso aqui é mentira. O gabarito estava na letra A. Vamos então avançar, mais uma questão aqui, 2019 da VUNESP. Fala o seguinte, ó, repare, né, a VUNESP tem isso, ela repete o modelo de questão. A gente resolveu uma questão, vamos fazer uma igual agora. Fazer uma igual, tá? As duas de 2019, mesmo ano, e são questões iguais. Vamos lá, vamos ver se você consegue fazer mais rápido comigo agora. Tenho aqui as proposições, a primeira é verdadeira e as outras três aqui a gente vê que são falsas. Por onde que a gente começa? Olha, quando eu tenho um E que é falso, não tem muito o que eu concluir. Quando eu tenho um E que é falso, não tem muito o que concluir. Quando eu tenho um OU que é verdadeiro, não dá para concluir muita coisa. Mas quando eu tenho um SE, então, que é falso, esse aqui, eu posso chegar numa conclusão, porque o SE, então, só é falso no caso da Vera Fischer. Duda é ligeira é verdade e Enzo é calado é falso. Só no caso da Vera Fischer é que essa proposição fica falsa. Com isso eu posso voltar nas anteriores. Olha, Enzo é calado, eu já sei que Enzo é calado é falso. Então Enzo não é calado, isso aqui é verdadeiro. Ora, se Enzo é calado é falso, é porque Enzo não é calado é verdadeiro. Se isso é verdadeiro e essa terceira frase tem que ser falsa, a primeira parte dela aqui, ó, Beto é tranquilo, essa primeira parte tem que ser falsa, porque senão, se Beto é tranquilo for verdadeiro também, a frase ficaria verdadeira. Beto é tranquilo é falso. Posso voltar na frase 2, Duda é ligeiro, eu já vi lá embaixo, na frase 4, eu já vi que isso aqui é verdade, Duda é ligeiro é verdade. Para que essa frase fique falsa, Carlos não é dorminhoco, tem que ser falso. Voltando na primeira frase, Beto é tranquilo, eu já vi que é falso. Olha ali na terceira frase, eu já vi que isso aqui é falso. Para que essa frase seja verdadeira, como o examinador manda, Aldo é bravo tem que ser verdade, não pode ser falso. Com isso daqui, qual a opção que nós vamos marcar? Olha a letra A, Beto é tranquilo? Não, não posso dizer que ele é tranquilo, eu já vi que isso é falso. Carlos é dorminhoco? Olha, isso aqui é verdade. Por que isso aqui é verdade? Porque eu tinha visto aqui, ó, que Carlos não é dorminhoco é falso. Se Carlos não é dorminhoco é falso, é porque o Carlos é dorminhoco sim. Letra C, Aldo não é bravo? Nós vimos que é verdade que o Aldo é bravo. Enzo é calado? Nós vimos que isso é falso. Duda não é ligeiro? Nós vimos que, na verdade, o Duda é ligeiro. Então, o gabarito é a alternativa B mesmo. Mais uma questão aqui da VUNESP. Veja comigo essa daqui. Considere verdadeiras as seguintes informações. Se Neuza é juíza, então Débora é advogada. Se Edmilson é administrador judiciário, então Clarice é delegada. Débora é advogada, se somente se Mauro for desembargador, todo administrador judiciário é formado em administração. E aí nós temos, sabendo-se que Mauro não é desembargador e que Edmilson não é formado em administração, e que nós podemos concluir. Veja o que nós temos aqui nessa questão. Nós temos 4 proposições compostas. Eu tenho a 1, que é uma condicional, a 2 é uma condicional, a 3 é uma bicondicional, olha o se, somente se. A 4, na verdade, a 4 é uma proposição simples. Todo administrador judiciário é formado em administração. Então essa é uma proposição simples. Só que eu tenho mais 2 proposições simples. Eu tenho uma que me diz que Mauro não é desembargador. E eu tenho outra que diz que o Edmilson não é formado em administração. A gente sempre começa a análise em cima das proposições simples. Elas vão facilitar o nosso trabalho. Então a gente começa analisando elas. Nesse caso, a questão falou para considerar que todas as proposições, todas as premissas, ó, são verdadeiras e a partir disso vamos ver o que nós podemos concluir. Vamos lá então? Vem na tela comigo. Eu vou começar admitindo aqui, vamos admitir que Mauro não é desembargador. Isso aqui é verdade, tá? Proposição simples, tem que tratar como verdade. Aí eu venho aqui e eu vejo o seguinte, Mauro for desembargador, isso aqui é falso, porque o Mauro não é desembargador. Se isso aqui é falso e eu estou diante de um se e somente se, uma bicondicional, a primeira parte tem que ser falsa também. Numa bicondicional, os dois lados têm que ter o mesmo valor lógico, tá? Então, Débora é advogada tem que ser falso. Aí eu venho aqui, ó, Débora é advogada, isso aqui é falso.
Se Débora é advogada é falso, Neuza é juíza tem que ser falso também, porque se for verdadeiro, cai na Vera Fischer. E aí a frase não ficaria verdadeira. Falso implica falso, é uma condicional verdadeira, então até aqui tudo bem. Vamos olhar o Edmilson agora. O Edmilson, ele não é formado em administração. Isso aqui é verdade? Tem que tratar como verdade. Olha, ele não é formado em administração. Como eu sei que todo administrador é formado em administração, o Edmilson, ele é formado em administração? Não. Ele pode ser administrador? Não. Então, na prática, eu garanto que o Edmilson não é administrador, tá? Posso vir aqui, ó, na frase 2 e dizer que isso aqui é mentira, ó. Edmilson é administrador? Mentira. Por que ele não é administrador? Porque ele não é formado em administração. E a frase 4 me diz que quem é administrador tem que ser formado em administração. Então, Edmilson não é administrador, isso aqui já é falso. Muito cuidado. Posso concluir alguma coisa a respeito da Clarice? Não, tá? Por que eu não posso concluir nada sobre a Clarice? Ah, isso aqui, ó, a frase 3, pessoal, a frase 2, desculpa, ela é uma condicional. Se Edmilson é administradora, então Clarice é delegada. Só que eu já sei que a primeira parte dessa condicional é falsa. Se a primeira parte de uma condicional é falsa, a condicional já é falsa. Por quê? Falso implica falso ou falso implica verdadeiro, são ambas condicionais verdadeiras. Se eu já sei que a primeira parte é falsa, eu não consigo saber nada sobre a segunda. Porque a segunda vai ser, Clarice pode ser delegada, pode não ser delegada e ainda assim a frase será verdadeira. Por esse motivo, não dá para concluir nada a respeito aqui da Clarice. Posso então fazer o seguinte, vamos deixar a informação ali de que a Clarice, ó, não dá para saber nada. Eu vou deixar até uma interrogação bem grande aqui, ó, para a gente ter claro na nossa cabeça que não dá para concluir nada sobre a Clarice, tá? Nada pode ser concluído sobre ela. Vamos olhar as opções de resposta agora. Vem aqui. Letra A. Se Neuza não é juíza, isso daqui a gente sabe que é verdadeiro. Porque lá em cima, na frase 1, nós vimos que Neuza é juíza é falso. Neuza não é juíza é verdadeiro, se e somente se. Aí nós temos aqui Clarice não for delegada. Espera aí, eu posso concluir alguma coisa sobre a Clarice? Não. Pode ser que isso aqui seja verdade ou falso. E se por acaso isso aqui fosse falso? E se isso aqui fosse falso? Eu ia ficar com V se e somente se F. Teria uma frase, uma bicondicional falsa. Então, como não dá para concluir nada sobre a Clarice, essa frase não é gabarito para mim. Letra B. Neuza não é juíza. Verdade. E. Clarice não é delegada. Dá para concluir alguma coisa sobre a Clarice? Não. Então, essa frase aqui é falsa. Por quê? Essa frase não serve para mim. Porque se isso aqui for falso, a frase ficaria falsa. Letra C. Clarice é delegada. Dá para concluir algo sobre a Clarice? Não. Letra D. Clarice é delegada. Pera aí, não dá para concluir nada sobre a Clarice. Ou, Neuza não é juíza. Neuza não é juíza, eu sei que é verdade. Veja só, aqui eu tenho um ou. Perceba o seguinte, nessa frase da letra D, não dá para concluir nada sobre a Clarice. Só que o mero fato disso aqui ser verdade, Neuza não é juíza, já torna a frase inteira verdadeira. Porque isso aqui é um ou. E quando eu tenho um ou, basta que uma informação seja verdadeira para a frase inteira ser verdade. Então, embora eu não possa concluir nada sobre a Clarice, eu tenho certeza que a frase da letra D é verdade. Porque essa parte dela é verdadeira e isso já garante a frase completa. Então, o gabarito da questão é a alternativa D. Mesmo não podendo concluir nada sobre a Clarice, por que a letra D serve para mim? Porque o mero fato da Neuza disso aqui ser verdade, por se tratar de um ou, a frase inteira é verdadeira. Nessas outras aqui não dava para garantir, porque a depender da Clarice ser ou não ser delegada, a frase poderia ficar falsa. Nesse caso, não. Nesse caso, a Clarice pode ser ou não delegada, que a frase continuará verdadeira, porque essa informação é verdadeira, tá? E ainda a letra E, Neuza é juíza. Isso aqui a gente sabe que não. Ó, Neuza é juíza, nós já tínhamos visto que era falso. Então a letra E não serve. O gabarito da questão era somente a alternativa D de dado mesmo. Compreendido? Então com isso a gente fecha esse nosso bloco.
Está preparado para uma verdadeira evolução em seus estudos? Ficar alternando entre vários materiais é coisa do passado. Estude tudo em um único local, com a qualidade Q Concursos e Direção Concursos. Direção dos estudos. Veja, em cada aula, os assuntos mais cobrados para seu concurso, em um único local, sem pagar a mais por isso. Pode acreditar! Agora, você pode fazer suas questões do Q Concursos sem sair do PDF. Organize seus resumos e marcações automaticamente. Tire suas dúvidas durante o estudo e veja as dúvidas dos outros alunos. Faça muitas questões e cadernos preparados pelos professores, de acordo com seu concurso e banca. Tenha toda a sua mesa de estudos em um único local: PDF, questões do Q Concursos, videoaulas, maior comunidade concurseira do Brasil, tira dúvidas, marcações e muito mais. Estamos aqui para encurtar o caminho até sua aprovação. Quando eu olho para o Direção e eu tento pensar em coisas que a gente só encontra aqui e não encontra em nenhum outro lugar, eu vejo acolhimento, eu vejo empenho, eu vejo entrega, eu vejo uma busca incessante pela excelência, não só do nosso time de professores para entregar o material mais direcionado, o material mais completo, de acordo com as necessidades de cada concurso, que cada aluno precisa para se preparar. Afinal de contas, os concursos são completamente diferentes entre si, na grande maioria das vezes. Mas eu vejo também toda essa filosofia, todo esse espírito, todo esse sentimento, né, ele presente em cada um dos integrantes do time da família Direção.